montanhas de lixo espalhadas pelas ruas, rios transformados em esgoto e crianças brincando em meio a resíduos tóxicos. Em muitos lugares do planeta, a sujeira não é apenas um detalhe desagradável, ela é parte da vida diária. Enquanto alguns países se orgulham de ruas limpas e saneamento moderno, outros convivem com água contaminada, fumaça sufocante e esgoto a céu aberto. Neste vídeo, você vai conhecer os 15 países mais sujos do mundo. Nações onde a falta de saneamento, a poluição e a pobreza se misturam em um cenário de abandono e sofrimento. Prepare-se, porque o que para alguns pode parecer inimaginável é a dura realidade de milhões de pessoas que precisam enfrentar todos os dias o peso de viver em meio à sujeira. Número 1. Onde a sujeira já é rotina. Quando falamos em países mais sujos do mundo, não estamos falando apenas de ruas cheias de lixo. Estamos falando de lugares onde a sujeira é um problema estrutural, que se mistura com a falta de saneamento, com a água contaminada e com a ausência de serviços básicos. O primeiro grupo que aparece neste ranking nos leva até a 3 países vizinhos, que compartilham a mesma luta diária contra o lixo, as doenças e o abandono. Começamos nossa jornada pelo Burundi, um pequeno território cercado por montanhas, e pelo Lago Tanganyika, uma das maiores reservas de água doce da África. Apesar de seu tamanho modesto, ele enfrenta problemas gigantescos. É um dos menores países do continente, mas também um dos mais densamente povoados. Isso significa que milhões de pessoas vivem comprimidas em espaços limitados e dependem de recursos cada vez mais escassos. A coleta de lixo praticamente não existe, e nas cidades, os resíduos se acumulam nas ruas, nos mercados e até nas portas das casas. Em Bujumbura, a antiga capital, córregos e valas funcionam como destino para esgoto e resíduos humanos, que acabam contaminando as mesmas águas usadas para cozinhar e beber. A precariedade do saneamento se traduz em surtos constantes de cólera, diarreia e infecções intestinais. Crianças crescem convivendo com valas abertas e odores fortes, e muitas não chegam sequer à adolescência. No Burundi, o simples ato de beber água pode significar o fim. Seguindo rumo ao norte, atravessando fronteiras cobertas por florestas e colinas, chegamos a Ruanda, um país pequeno, mas cheio de contrastes. Kigali, sua capital, é frequentemente elogiada por suas ruas limpas e pela aparente ordem urbana. Essa imagem, no entanto, é limitada e se restringe às áreas centrais. Quando se deixa o centro e se percorrem as estradas em direção às zonas rurais, a realidade muda drasticamente. Nas vilas mais afastadas, o lixo se acumula ao lado das casas, o esgoto corre por canais improvisados e a fumaça das queimadas cobre os telhados de zinco. A queima de resíduos a céu aberto é a principal forma de descarte e deixa o ar pesado e tóxico. Crianças brincam entre sacos plásticos, enquanto galinhas e cabras circulam em meio aos restos de comida e lixo doméstico. Os rios, que deveriam ser fontes de vida, se transformam em veias poluídas que transportam doenças e desespero. Ruanda ainda tenta se reerguer de feridas profundas, mas o peso da sujeira e da pobreza continua sendo um obstáculo quase intransponível para grande parte de sua população. Do coração de Ruanda, seguimos mais um pouco ao norte e chegamos a Uganda, um país de paisagens exuberantes, grandes lagos e contrastes intensos. Kampala, sua capital, é uma cidade viva e barulhenta, mas também caótica e desordenada. Seus córregos foram transformados em canais de esgoto, onde se acumulam restos de comida, embalagens plásticas e resíduos humanos. Durante a estação das chuvas, esses canais transbordam e espalham sujeira pelas ruas, criando um ambiente propício para epidemias de cólera e febre tifoide. O sistema de coleta de lixo cobre apenas uma pequena parcela da cidade, o que obriga milhões de pessoas a descartar resíduos em terrenos baldios ou a queimá-los ao ar livre. O resultado são nuvens de fumaça densa que cobrem bairros inteiros e agravam problemas respiratórios. O acesso limitado a banheiros e a água tratada
empurra ainda mais dejetos para o espaço público. Em Uganda, viver é resistir. A sujeira corrói a saúde, o ar e até a economia, tornando cada dia um desafio de sobrevivência. Número 2. Entre montanhas e esgotos invisíveis. Deixando a África e atravessando o continente em direção ao leste, chegamos à Ásia, onde as paisagens impressionam pela grandiosidade. Montanhas cobertas de neve, vales profundos e rios lendários formam um cenário que parece intocado. No entanto, por trás dessa beleza estão cidades sufocadas pelo lixo e comunidades inteiras sem acesso a saneamento. É nesse contraste que encontramos 3 países em que a sujeira se mistura à vida cotidiana e coloca milhões de pessoas em risco permanente. Nosso ponto de partida é o Nepal, um país encravado entre as montanhas mais altas do mundo. Famoso pelo Monte Everest e por seus templos antigos, o Nepal convive com uma crise ambiental silenciosa. Sua capital está sufocada pelo lixo. Sacos plásticos, restos de comida e resíduos hospitalares se acumulam nas ruas por dias, muitas vezes semanas, sem recolhimento. Os rios Bagmati e Bishnumati, que antes eram símbolos espirituais e culturais, hoje são canais de esgoto abertos. A poluição do ar é uma das piores do planeta. Poeira, fumaça de veículos antigos e a queima constante de lixo formam uma névoa espessa que cobre a cidade. Respirar se tornou uma tarefa perigosa, e beber água é um risco constante de infecção. No Nepal, a sujeira convive com o sagrado. Enquanto peregrinos rezam às margens do Ganges e turistas buscam iluminação espiritual, moradores lutam apenas para respirar e sobreviver. Seguindo rumo ao norte, deixamos o Himalaia e atravessamos desertos gelados e cordilheiras imponentes até chegar ao Tajiquistão, um país montanhoso e isolado, marcado por invernos longos e rigorosos. Ali, a falta de estrutura é quase total. As cidades não têm sistemas de coleta eficientes, e os vilarejos rurais descartam lixo diretamente em rios e encostas. Quando o frio chega, famílias recorrem ao carvão e à lenha para se aquecer, e uma fumaça espessa toma conta das montanhas. O ar denso e cinzento causa problemas respiratórios em adultos e crianças, tornando a vida cotidiana uma batalha pela sobrevivência. No Tajiquistão, a sujeira não está apenas nas ruas. Ela entra nas casas, gruda nas roupas e se mistura ao ar. Voltando para o continente africano, cruzamos milhares de quilômetros até o coração da República Democrática do Congo, uma das nações mais ricas em recursos naturais e, paradoxalmente, uma das mais pobres em qualidade de vida. Kinshasa, sua capital, é uma metrópole vibrante e populosa, mas cercada por lixo e esgoto. O crescimento urbano desordenado e a ausência de coleta eficiente transformaram ruas em verdadeiros depósitos de resíduos. Rios e canais recebem toneladas de dejetos todos os dias, tornando a água imprópria para qualquer uso. Epidemias de malária, cólera e infecções intestinais se espalham com facilidade. Nas áreas rurais, o cenário é ainda pior, com famílias que dependem de poços contaminados e rios envenenados por resíduos domésticos. A ironia é cruel. Sob o solo congolês há diamantes, ouro e coltan, minerais que movem a tecnologia global, mas acima dele, a população vive entre lixo e abandono. O Congo é uma ferida aberta no mapa da África, uma terra de riqueza enterrada sob camadas de sujeira e descaso. Número 3. Potências sufocadas pela própria sujeira. Quando falamos em sujeira em larga escala, não podemos ignorar o peso da superpopulação. Em alguns países da Ásia, milhões de pessoas se amontoam em cidades que não foram planejadas para suportar tamanha pressão. O resultado é um colapso de infraestrutura que transforma ruas, rios e até o ar em verdadeiros inimigos da sobrevivência. Um ótimo exemplo do que estamos falando é o Paquistão, onde a sujeira se tornou parte do cenário urbano. Cidades como Karachi e Lahore crescem em ritmo acelerado, sem qualquer controle, enquanto os serviços públicos não conseguem acompanhar a expansão. Montanhas de lixo se acumulam nas periferias, muitas vezes em áreas residenciais, atraindo ratos e insetos.
O esgoto, sem tratamento adequado, é despejado em rios que cortam as cidades e transformam a água em veneno. A poluição do ar é outro drama cotidiano, alimentada por um trânsito caótico e pelo uso de combustíveis de baixa qualidade. É comum que o céu permaneça coberto por uma névoa acinzentada que sufoca milhões de pessoas. Doenças respiratórias, diarreias e infecções intestinais fazem parte da rotina. E, como sempre, é a população mais pobre quem paga o preço mais alto. O Paquistão mostra, de forma dolorosa, como o crescimento urbano sem planejamento e o descaso com o saneamento transformam a vida em uma luta constante contra a sujeira. Seguindo rumo ao leste, cruzando fronteiras e planícies férteis, entramos na Índia, um país de contrastes extremos. Aqui, templos sagrados convivem com montanhas de lixo, e cidades tecnológicas dividem espaço com comunidades que ainda vivem sem saneamento. A Índia talvez seja o maior paradoxo do planeta. Enquanto cresce como potência tecnológica e econômica, continua presa a problemas básicos de infraestrutura. Milhões de pessoas ainda não têm acesso a banheiros, e o hábito da defecação a céu aberto continua presente em muitas regiões. Essa prática, combinada com a falta de tratamento de esgoto, transforma rios sagrados como o Ganges e o Yamuna em canais envenenados por fezes, lixo e resíduos industriais. Nas grandes cidades, o problema se intensifica. Delhi e Mumbai, duas das maiores metrópoles do mundo, vivem sob uma nuvem constante de poluição. Respirar o ar da capital indiana equivale a fumar vários cigarros por dia. A sujeira se estende das ruas aos rios, do ar às casas, atingindo todas as camadas da sociedade. O governo lançou programas ambiciosos para melhorar a limpeza urbana, mas o tamanho do país e o ritmo acelerado de crescimento tornam o desafio quase impossível de vencer. A Índia é o exemplo mais claro de como uma nação pode alcançar o topo da tecnologia e, ao mesmo tempo, permanecer sufocada pela própria sujeira. Descendo ainda mais em direção ao leste, atravessando o delta dos grandes rios, chegamos a Bangladesh, um país pequeno em território, mas gigantesco em população. É um dos lugares mais densamente povoados do planeta, com milhões de pessoas espremidas em um espaço limitado e frágil. Dhaka, a capital, é descrita frequentemente como uma das cidades mais poluídas e caóticas do mundo. As ruas estão cobertas de lixo, os canais e rios que deveriam sustentar a cidade estão mortos, envenenados por esgoto e por produtos químicos despejados pela poderosa indústria têxtil. O ar é sufocante, carregado de fumaça proveniente de veículos antigos e da queima constante de resíduos. A água potável é escassa e a população mais pobre precisa se arriscar diariamente consumindo líquidos contaminados. Epidemias de diarreia e doenças ligadas à água são comuns e os hospitais ficam sobrecarregados durante as chuvas e enchentes, quando o lixo se espalha ainda mais. Bangladesh mostra, de forma brutal, como a superpopulação, somada à negligência estatal, pode transformar um país inteiro em um campo minado para a saúde de seus habitantes. Número 4. Feridas abertas pela pobreza e pelo abandono. Quando a sujeira se mistura à fome, à miséria e à guerra, ela deixa de ser apenas um problema de saúde pública e se torna um retrato cruel do abandono humano. No Chad, no Haiti e no Afeganistão, a sujeira está presente em todos os lugares e expõe a fragilidade de nações que parecem ter sido esquecidas pelo mundo. Começamos esse bloco pelo Chad, um dos países mais pobres da África e também um dos mais atingidos pela falta de saneamento. Grande parte da população não tem acesso a banheiros, e os dejetos humanos acabam espalhados pelas ruas e pelos arredores das aldeias. Nas cidades, não existe um sistema eficiente de coleta de lixo, e os resíduos se acumulam em terrenos baldios, atraindo insetos e animais transmissores de doenças. As poucas fontes de água disponíveis geralmente estão contaminadas, obrigando famílias inteiras a beber líquidos inseguros todos os dias. A sujeira se soma ao calor extremo do deserto, criando um ambiente perfeito para a proliferação de bactérias e parasitas. Em muitas regiões, a simples tarefa de buscar água limpa pode levar horas e, ao final,
o que se encontra não é potável. No Chad, a sujeira é um inimigo constante que contribui para altos índices de mortalidade infantil e para epidemias de cólera e diarreia que assolam o país repetidamente. Deixando o calor árido do deserto e atravessando o Atlântico, chegamos ao Caribe, onde o cenário muda de cor, mas não de gravidade. O Haiti vive uma tragédia marcada por décadas de instabilidade política, catástrofes naturais e abandono internacional. Nas ruas de Porto Príncipe, o lixo se mistura à vida cotidiana. Montanhas de resíduos dividem espaço com barracos improvisados, e o esgoto corre a céu aberto em canais que cortam os bairros mais pobres. Quando chegam as chuvas, a situação se agrava ainda mais. As enxurradas arrastam fezes e resíduos pelas ruas, contaminando a água e espalhando doenças como cólera e febre tifoide. O Haiti já enfrentou surtos devastadores dessas enfermidades, que deixaram milhares de mortos em poucos meses. A ausência de coleta e tratamento de lixo obriga a população a conviver com ratos, mosquitos e baratas que se multiplicam rapidamente. A sujeira no Haiti é mais que um problema sanitário. É o reflexo da pobreza extrema e da falta de políticas públicas capazes de garantir o mínimo de dignidade humana. Deixando as águas quentes do Caribe e seguindo rumo ao Oriente, cruzamos montanhas e desertos até chegar ao Afeganistão, um país devastado por décadas de guerra e instabilidade. Sua infraestrutura está em ruínas e a sujeira se tornou parte inseparável do cenário urbano. Em Cabul, a capital, é comum ver pilhas de lixo acumuladas nas calçadas ou sendo queimadas ao ar livre. A fumaça espessa cobre os bairros e agrava doenças respiratórias em uma população já fragilizada. Em muitas regiões, o acesso à água limpa é quase inexistente. Famílias inteiras dependem de poços contaminados ou de rios que recebem tanto esgoto quanto resíduos de guerra. Crianças sofrem com infecções e doenças que seriam facilmente tratáveis em qualquer outro país, mas que aqui se tornam letais. O Afeganistão é um lembrete doloroso de como a sujeira e a guerra caminham juntas, destruindo lentamente não apenas a infraestrutura, mas também a esperança. Número 5. O retrato final da degradação. Chegamos ao último grupo desta lista. Aqui, a sujeira não é apenas uma consequência do descaso, mas um componente inseparável da vida cotidiana. Nesses países, milhões de pessoas vivem em meio a lixo, esgoto e água contaminada, enfrentando riscos permanentes para sobreviver. É nesse cenário que encontramos a Nigéria, o gigante da África Ocidental, um país de riquezas abundantes e contrastes profundos, onde o avanço econômico não conseguiu apagar as marcas da desigualdade. Lagos, sua maior cidade, é o retrato mais claro dessa contradição. Um centro urbano vibrante, cercado por lixo, fumaça e caos. Todos os anos, milhões de toneladas de resíduos são produzidas, mas apenas uma pequena parte chega a ser recolhida. O resto se acumula em terrenos baldios, nas margens dos canais e nas ruas dos bairros mais pobres. Em alguns pontos, o lixo se amontoa de tal forma que cria verdadeiras estradas sólidas formadas por garrafas e sacolas plásticas. Durante as chuvas, o esgoto a céu aberto transborda e se mistura às águas das enchentes, espalhando doenças por toda a cidade. A poluição do ar é igualmente grave, resultado do trânsito sufocante e da queima irregular de resíduos. Em Lagos, viver significa respirar fumaça, pisar em lixo e conviver com nuvens de mosquitos que se multiplicam nas águas estagnadas. Mesmo com sua imensa riqueza em petróleo, a Nigéria nunca conseguiu transformar essa fortuna em infraestrutura básica. O contraste entre poder e miséria faz do país um retrato cruel de um gigante sufocado pela própria sujeira. Seguindo para o leste, atravessando terras secas e montanhosas, chegamos à Etiópia, uma das nações mais populosas do continente. Em Addis Abeba, a capital, o crescimento acelerado engoliu o planejamento urbano e deixou a cidade refém do lixo. Em bairros inteiros, montanhas de resíduos se acumulam ao ar livre e se tornam parte da paisagem. Em 2017,
o mundo testemunhou uma tragédia que escancarou o tamanho do problema. Uma imensa pilha de lixo desabou sobre a comunidade que vivia nas proximidades do lixão de Kochi, matando mais de uma centena de pessoas em poucas horas. Esse episódio não foi um acidente isolado, mas o símbolo de um colapso mais profundo. Em todo o país, milhões de pessoas não têm acesso a banheiros adequados e dependem de rios e poços contaminados. Nas áreas rurais, as crianças crescem em meio ao lixo e às doenças, respirando o ar poluído das queimadas de resíduos e convivendo com a falta total de saneamento. A sujeira na Etiópia é uma herança cruel da desigualdade e da ausência de investimentos em serviços essenciais. Continuando para o leste, cruzando fronteiras e nos aproximando do chifre da África, chegamos à Somália, onde o cenário é ainda mais extremo. Sem um governo estável há décadas, o país vive em um estado de abandono quase total. As cidades não possuem coleta de lixo organizada, e os resíduos se acumulam em cada esquina. O esgoto corre livremente pelas ruas, contaminando as poucas fontes de água potável disponíveis. Famílias inteiras dependem de líquidos inseguros para sobreviver, e epidemias de cólera e diarreia se repetem ano após ano. A guerra, a fome e o calor intenso tornam qualquer tentativa de reconstrução quase impossível. Crianças desnutridas crescem em vilarejos onde não há coleta, nem tratamento de esgoto, nem expectativa de melhora. Em muitos locais, a sujeira é tão constante que já se tornou parte do cenário natural. A Somália representa o ponto mais profundo da degradação humana, onde a sujeira não é apenas um problema ambiental, mas um reflexo direto do colapso social e da perda de esperança. A sujeira dessas nações não está apenas nas ruas ou nos rios, mas também na indiferença global diante de quem sofre. E talvez essa seja a forma mais cruel de poluição. Agora que você conhece a verdade, pare e pense. O problema está nesses países ou está em todos nós?